nossa reflexão de hoje, nós vamos ler um pouquinho sobre o profeta Elias, né? Vamos falar sobre medo. E o medo que nos prende, né? E nos deixa limitados aos nossos pensamentos e preocupações. E o Senhor quer quebrar isso aí de nós. Ele quer tirar de nós esse medo e nos trazer a liberdade, né? A coragem que vem dele. A nossa leitura hoje é 1 Reis, capítulo 19, ao versículos de 1 ao versículo 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso, meu Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Olha, a leitura foi um pouco extensa, mas foi necessária para a gente entender um pouquinho dessa palavra, desse relacionamento que Elias tinha com Deus. Veja bem, o quanto é importante nos aproximarmos de Deus para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Ainda bem que Deus não ouviu a oração de Elias e tirou a vida dele, né? Porque se lemos aqui no versículo
4, que diz: entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Quantas vezes nós nos encontramos com Elias aí, preocupados, já abatidos, né? E muitas vezes sentindo derrotado, porque acho que as coisas não dão certo mais e somos sozinhos no mundo. Então pensamos: por quê? Fui tão zeloso com o trabalho do Senhor e hoje estou sozinho aqui nesse momento e vou pedir a morte. Eu quero acabar com minha vida. Mas Deus é maravilhoso. Ele nos mostra que tem muito projeto para a nossa vida. No versículo 10 ele diz assim, ele respondeu: tenho sido, Senhor, muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. É aquele sentido de derrotado. Está no final, ali não tem mais escapatória. Mas a resposta de Deus para Elias é diferente. Lá no versículo 16 ele diz: unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Bel-Meolá, para suceder você como profeta. Deus está preparando Elias para uma nova missão, em que ele vai nomear aquelas pessoas e também Eliseu para suceder na sua missão, porque Deus tem preparado algo muito melhor para Elias. Assim é para mim e para você também, amigos. Muitas vezes estamos no projeto de Deus, a gente está trabalhando, mas o medo, a incerteza, a insegurança, porque não estamos vendo com nossos olhos espirituais, a gente desanima, porque vem as batalhas do dia a dia, o inimigo é sagaz, ele tenta colocar obstáculos na nossa vida para nos derrotar, nos desanimar, e a gente acaba caindo. A gente acaba ficando desanimado e perdendo a esperança. No Salmo 34, versículo 4, que é o versículo de destaque hoje, diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Falamos aqui agora há pouco sobre buscar o Senhor na madrugada. Quantas vezes você tem apresentado a Deus a tua vida, teus projetos, teus planos, as dificuldades que você tem enfrentado no teu ministério, no teu projeto, na tua vida aí? Muitas vezes a gente não fala com Deus e quer que dê tudo certo. É muito difícil acontecer. Nós precisamos da intervenção do Senhor, nós precisamos da sua presença na nossa vida, porque somos formados à sua imagem e semelhança. Nós viemos de Deus, Ele nos criou e temos o seu sopro de vida em nós. Se queremos viver em paz e segurança, em prosperidade, temos que ter Deus em nossas vidas, temos que ter a companhia do seu Espírito Santo, para que o temor, o medo não tome conta da nossa vida. Quando estamos com medo, nossa tendência é pedir a Deus que nos socorra e salve. No texto de hoje vemos o contrário. O medo pode deixar alguém desesperado ou até paralisado, mesmo que seja um homem de Deus, uma pessoa que tem uma intimidade com o Senhor, como Elias tinha. Ele chegou a pedir em oração que o Senhor acabasse com tudo aquilo, acabasse com a sua vida. A causa do seu desespero não era imaginária, era bem real. Ele não suportava mais a pressão em que estava sujeito, pois a rainha queria matá-lo e tinha meios para fazer essas coisas. Esse tipo de pavor é normal, quem não tem medo de morrer, todos nós temos. Veja como é o nosso Deus, Ele ouve todas as orações, seja lá de quem for, mas atende-as à sua maneira, pois pessoas inseguras e desesperadas, como o profeta naquela ocasião que estava passando, não sabiam o que pedir. Pediu a morte. Elias pediu para morrer e Deus deu-lhe descanso para reanimá-lo. Fortaleceu as suas forças e preparou para a nova missão que viria. Ele não estava sozinho, o Senhor o acompanhava por duas vezes mandou um anjo alimentá-lo, porque estava triste e fraco, tanto que precisou dormir novamente. Não precisamos ser heróis, Elias também não era. Ele não foi um herói na sua época, nesse sentido de super-herói. Chegou a desistir de tudo, mas que o seu medo seja uma ameaça real, como no caso de Elias, quer seja imaginária, como muitas vezes acontece. É importante levar nossa preocupação a Deus e pedir-lhe que cuide dela, porque muitas vezes, pessoal, nós muitas vezes temos tanto medo e preocupações com coisas que nem aconteceram ainda. Nós já estamos tenebrosos e preocupados, abalados, inseguros, nem aconteceu ainda.
Ao invés de estar preocupados, vamos remediar logo orando ao Senhor e pedindo a Ele. O próprio Senhor dará as forças e o ânimo de que necessitamos quando nos entregamos em suas mãos. Quando pedimos ao Senhor que nos faça nos dê a sua companhia, o receio desaparece e teremos as forças necessárias para, como Elias teve, que depois encarou uma longa viagem a pé para em seguida ser informado de vários projetos que Deus ainda tinha para ele. A Bíblia confirma essa ajuda de Deus que Ele nos proporciona, como por exemplo, com o meu Deus posso transpor muralhas, lá em Salmo 18, versículo 30. Ou, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías 40, versículos 29 a versículo 30. Quando estiver no fim da linha, lembre-se que a de Deus ela é eterna, não para. Muitos de nós deixamos de fazer bons planos e realizar bons projetos por causa do medo. Mas o Senhor, nele somos mais do que vencedores. Em 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Está na hora de despertar desse sono, dessas preocupações que vivemos no nosso cotidiano e nos conformar com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pois Ele é vitorioso. Deus é eterno, é um Deus de amor, um Deus de vitória, pois seu Filho Jesus venceu a morte. Nós não devemos ter medo, mas sim confiar em suas promessas. Todos os dias levantar com alegria, confiante que Deus está cuidando da gente, começar a orar com fé, pedindo para que Deus esteja nos acompanhando na nossa caminhada, pois Ele é luz e vai iluminar a nossa caminhada para nos trazer a segurança que precisamos para sermos mais do que vencedores. Que Deus abençoe nossa vida, abençoe a sua vida, que você desperte e se levante do teu comodismo de ficar com medo de realizar bons planos e bons projetos, pois o Senhor tem bênçãos sem medidas para nós. Tem bênçãos sem fins para mim e para você, para todo aquele que se dedicar a fazer o seu projeto aqui na terra, de pregar o evangelho, de levar o projeto de salvação a toda a nação, a todas as pessoas que precisam ouvir. Está na hora de fazer isso. Está na hora de buscar entendimento da palavra de Deus, buscar conhecimento do que Ele quer que façamos e fazer com coragem e dedicação. Que Deus abençoe você nesse dia. Aperta o peito, dói na alma, a dor invade, Deus pede calma. Filho, eu estou aqui, eu ainda estou aqui. Amor que lança fora o medo, a quem eu conto os meus segredos, ainda posso te sentir. Maior é quem habita em mim, que essa dor, que esse medo me ensina a descansar em ti. Assim nunca vou desistir. És meu Senhor, paz que eu anseio, amor que lança fora o medo. Aperto o peito, dói na alma, a dor invade, Deus pede calma. Filho, eu estou aqui, eu ainda estou aqui.
quem eu conto os meus segredos, ainda posso te sentir. Maior é quem habita em mim, que essa dor, que esse medo me ensina a descansar em ti. Assim nunca vou desistir. És meu Senhor, paz que eu anseio. Amor que lança fora o medo. Tira essa dor, tira esse medo. Amor me lança fora o